de hoje, primeiramente, todas, só esse material. Depois a gente vai levantar ele para lá no nosso canal do YouTube e vai deixar ele à disposição. Vamos fazer isso na gravação do período da manhã e vamos fazer isso também na gravação do período da tarde. Só já situando todos aqui, a Luzia e a Paty, à tarde a gente vai falar sobre informática e, inicialmente, a gente vai fazer um bate-papo na live com o Forte, que é o... Todo mundo aqui conhece, eu imagino, mas principalmente os cegos aí sabem que eu tive que desenvolver o meu Vox, outras pessoas, evidentemente, dentro do que? Dentro desse dia de formação, né, estudos e planejamento, que é um dia da CERED, do calendário escolar, para trabalhar com estudo e planejamento. Nós vamos utilizar essa data para fazer estudo, na verdade. Vamos concentrar, então, na questão da orientação e mobilidade no período da manhã e no período da tarde em informática, sempre fazendo conexões com outros temas que, evidentemente, nos interessam. Então, a questão para esse período da manhã, eu distribuí 2 textos, um da própria Luzia, que está aqui, própria autora de um capítulo de um livro do P. de Cascavel, que ela desenvolve algumas questões sobre a mobilidade, e um outro material, um outro capítulo, é um artigo também do livro do PE, do professor Alfredo, já falecido, né, um companheiro nosso lá de Cascavel, de luta, e companheiro da Patrícia, que está aqui também. Eu convidei a Luzia, e a Luzia tomou a liberdade de convidar a Patrícia, de modo que hoje nós estamos aqui com 2 doutoras convidadas. É isso, né? Então, lá, quebrando a cabeça nas suas respectivas teses. As duas já fizeram qualificação, né? E agora estão lá lidando com aquelas coisas. Quem trabalha com pesquisa sabe quem é você. Lidar com o orientador, né? Você desenvolve, você põe ali, depois vem o orientador, agora tem que fazer isso, tira isso, coloca aquilo. Na maior coisa você vai passando. As duas estão lá quebrando a cabeça com isso. Então, agradecer muitíssimo a Luzia e, claro, agradecer também a Patrícia. E qual que é a ideia? A ideia é que, ontem eu troquei algumas ideias com o vizinho, rapidamente. A ideia não é nada assim, o que eu disse para a Luzia? Luzia, o que nós queremos de você, o que eu imagino, acho que seria muito importante para o nosso objetivo, é a tua experiência de vida, claro, só que é uma experiência de vida, para não ficar aquela coisa meramente de relato de experiência. A Luzia é uma pessoa que nasceu, ela já vai contar um pouquinho, totalmente cega, nas barrancas lá do Rio Paraná, em Caraíba, um municípiozinho super, super pequeno, e é uma pessoa que, tanto quanto assim, nasceu cega e teve que se desenvolver como uma criança cega, foi estudante de KIE, né? Aquele contexto de KIE, né? Ou de sala de recursos, como tem hoje. É uma pessoa que fez uma trajetória, né, hoje é professor, então, portanto, está vivenciando essa experiência de ter sido estudante e hoje é professora também de orientação e mobilidade, e, evidentemente, a Patrícia também. Patrícia não é séria, depois ela vai contextualizar, uma pessoa de baixa visão, mas que também nasceu no município do interior, essas coisas assim, fez uma trajetória também bacana. Então, a ideia é que elas façam aí uma fala, cada um aí de 15, 20 minutos, mais ou menos, demora que até por volta de 9 horas a gente fecha esse primeiro bloco aqui, até porque as duas estão em horário de trabalho, né? Então a gente libera ela depois e nós, evidentemente vamos continuar aqui com a nossa discussão daí a partir das contribuições delas, e aí nós vamos, entre nós aqui, problematizar questões que envolvem, né, mobilidade, desenvolvimento
humana, essas coisas todas, e a gente tem até o meio-dia para fechar. Okay? Eu vou pedir para que as pessoas que estão aqui façam uma apresentação, dizendo o nome, se é cego, não é, se é professor, se é professora, e daí a gente já passa para o parceiro. Vamos lá. Começando aqui pelo Júlio. Eu sou o Júlio e eu sou instrutor de cego total. Sou professora Rosmari, cego total. Fábio, instrutor de informática, cego total. Iramari, diretora do CAE, pessoa vidente. Professora Renata, vidente também. Eu sou a professora Mari, professora de arte, sou mulher de pele parda e cabelos avermelhados. Eu sou Andréia, professora de educação física, sou vidente, sou uma mulher branca de cabelos castanhos longos. Bom dia, meninas. Sou a professora Tilmara. Bom dia, professora Priscila, vidente. Bom dia, professora Mônica, vidente. Professora Nicole, professora de arte, vidente. Professora Ana Paula, baixa visão. Professor Carlos, vidente. Professora Gisele, vidente. Professor Alexandre, vidente. Professor Lucas, cego. Quase que falei vidente. Depende da situação, né, Lucas? Só lembrar, para vocês tomar cuidado no que vão falar, porque a gente tem um ponto de mãe de aqui. Gente, com assim, bola de cristal na mão, antecipando que vocês não tiverem conseguido se é real ou não. Luzia, primeiramente, mais uma vez, brigadão pelo aceitar a tarefa aí. Tem mais gente. Tem mais gente. Tem umas meninas lá atrás. Quem chegou? Quem? Bom dia. Jô. Mais Lá. alguém? Luana, agente operacional, vidente. Heron, assistente administrativo. Vidente. Vidente. Mais alguém? E a Cris, agente operacional. Também chega. Vidente. Vidente. Sirlei, secretária, vidente. Acho que nós temos que fazer um bolão da Mega Sena hoje, então, por favor, né? Já foi. Tá bom. Fechou? Então, bora lá. Lu, palavra sua, Patrícia, mais uma vez, brigadão. Vamos lá. Bom dia. Gente, eu acho que eu vou pedir que vocês desliguem o microfone daí, porque a gente ouve o retorno. Então, assim, primeiro, agradecer a oportunidade da socialização, né? Eu acho que esses momentos são bem importantes. Primeiro, para a gente compreender um pouco a dinâmica de vocês também, né? E para socializar essa experiência que a gente tem aqui, no sentido de que não apenas, como disse o Enio, né? Não apenas entendendo a gente enquanto sujeito individual, enquanto alguém que vivenciou esse processo na prática, né, de vida, mas também para lançar alguns desafios, alguns questionamentos. Hoje, quem mais está trabalhando aqui na sala de recursos com orientação e mobilidade é a Patrícia, e aí por isso que eu fiz questão de fazer essa troca de figurinha com ela, para que também ela pudesse falar um pouco sobre todo esse processo que ela vivencia com os estudantes, e até lançar, né, alguns desafios, algumas questões que vão aparecendo nesse contexto, né? A gente sempre fala que deveríamos ter espaços de socialização, de grupos de estudo mesmo, para a gente ir debatendo essas questões, né? Tem momentos, assim, eu me lembro que, em alguns momentos, ano passado, ela dizia assim, eu acho que não vai dar com o fulano, né? E eu dizia, vai dar, né? E aí depois ela olhava para trás e dizia, olha,
deu, né? Então, tem muitas essas coisas, mas são muitos os desafios colocados, porque envolve não apenas esse sujeito, mas envolve o contexto em que ele está inserido, as condições de existência, o processo de vivência deles, né? E, então, é bem interessante a gente partilhar isso e também que vocês depois possam socializar com a gente as experiências que vocês têm aí, né? Como o Enio ponderou, né? Eu sou uma pessoa totalmente cega, ingressei na escola já com quase 9 anos, tanto que sou o resultado de processo de aceleração. Eu sempre falo assim que eu fui do primeiro para a quarta série, né? Que era série na nossa época. Né? E aí, como o Enio colocou, residia numa cidade pequenininha, e mais do que isso, o CAIDV existiu porque a Luzia precisava, né? E aí a gente não vai contar toda a história de como foi isso, porque não é o intuito aqui, mas eu fui, então, a primeira aluna ali do CAIDV da cidade de Icaraíma. E o primeiro passo nesse contexto da cidade, de atendimento, foi realmente o ensino do sistema Braille, né? Então, a orientação em mobilidade, ela veio depois. Mas, por outro lado, como os meus pais, talvez assim, eles não tinham muita consciência da minha condição de deficiência. Então, eles sempre buscaram me tratar, obviamente que teve proteção, sim. Eu sempre falo assim que eu acho que eu fui a menina mais chata que tinha na face da Terra. Eu me lembro assim que se o meu irmão não quisesse brincar comigo, eu ia lá e desmanchava as estradinhas que ele fazia para brincar com os coleguinhas, né? Então, eu era, assim, egoísta, obviamente, como algumas crianças, né, com ou sem deficiência também o são. Né? Mas eu tive muita experiência prática, no sentido de que até os 5 anos a gente morava numa chácara, então eu corria, tinha espaço para brincar, ia para a mangueira, subia nos bezerrinhos, não tinha muito receio, e eu me lembro assim que tinha marcas, né, no sentido de passar nos arames farpados, se machucar, mas não tinha problema para eles, entende? Era só mais um machucado que a gente, né, subia nas árvores, não tinha... Então, essas experiências, eu sei que foram muito significativas para esse desenvolvimento, né? Eu me lembro assim que a gente saiu do sítio por quê? Porque um dia o meu pai disse que tinha um touro que ele era muito bravo. E eu estava muito acostumada, eles me permitiam passar a mão nas vacas, nos bezerros, obviamente que eles olhavam qual era, né? E eu queria ir lá passar a mão nesse boi. E daí ele disse assim que ele não... Quando ele viu, eu estava lá, passando a mão no boi, acariciando o boi. Ele disse assim, como é que eu vou chegar perto agora para tirá-la dali? E disse que o boi é muito tranquilo, né? Então ele disse assim que foi um susto muito grande, e aí eles entenderam que estava na hora de sair do sítio, né? Claro que não que eu não voltasse no sítio mais. Eu voltava, mas obviamente acho que eles... Eu sei lá o que eles pensaram, né? E aí, quando a gente foi para a cidade, também não foi diferente. Eu saía ali para as vizinhas, brincava, tinha um espaço grande, tinham árvores, né? Hoje, pergunta para mim se eu subo numa árvore. Não, né? Claro. A gente perde essas habilidades, infelizmente, né? Mas eu, né, sempre tive essas experiências de vida que... Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns dos nossos alunos hoje, para não dizer a maioria, infelizmente não tem possibilitado isso. Não tem possibilitado isso, não apenas
né? Não apenas no ambiente familiar, mas também na escola, né? Esses dias a Vande me convidou para a gente conversar com um grupo de um CMEI, e aí eu dizendo essas coisas. Ah, não, mas quando ele vai para o escorrega, eu seguro ele. Eu falei, mas por quê, né? Por que segurar? As outras crianças se machucam? Ele é do quê, né? Ah, não, é um escorrega de polietileno, enfim, que não oferece, né? Ah, não, mas é para ele ter segurança. Não, né? Então, assim, essas experiências de vida, elas são muito significativas quando a gente pensa na questão da orientação e mobilidade, porque a gente acha, algumas pessoas, e eu entendo que vocês não, porque vocês estão na área e vocês têm esse conhecimento, né? Mas algumas pessoas acham que trabalhar orientação e mobilidade é simplesmente você trabalhar com a questão específica de usar a bengala e, às vezes, alguma técnica de guia, enfim. Mas tem todo um processo que antecede, né? E a gente observa que no nosso trabalho a gente ainda precisa fazer muito isso, né? Que é trabalhar noção de temporalidade, se reconhecer no espaço, domínio de lateralidade, compreensão, né, de medidas, sabe? Que são coisas simples, né? O que é 1 metro no sentido prático da coisa, né? De você conhecer, compreender. Olha, você vai... tal estabelecimento que você precisa ir está a 1 metro daqui. A pessoa precisa... Né? 1 metro é muito pouco, né? Mas, assim, enfim, pensando, 1 quilômetro, né? A distância, a compreensão a noção de fora, dentro, o que está atrás de você, o que está à sua direita, o que está à minha direita, para que a pessoa consiga fazer a inversão, né? Então, essas questões são muito importantes e que a gente percebe que os nossos alunos chegam sem ter essa noção, né? E aí, algumas coisas a Patrícia depois vai mencionar, né? Mas essa coisa também de você conseguir construir o teu mapa mental, né? Eu estou num determinado lugar, como que eu faço para chegar no outro, né? Então, isso também é bastante relevante. Quando a gente pensa, por exemplo, no meu caso, né? Às vezes a gente acha que a criança, ela... é criança, mas eu já tenho que trabalhar com ela bengala, né? Tem. Mas será que é na mesma perspectiva que você trabalha com um adulto, né, que já tem a noção do principal objetivo, que é você pôr uma bengala na mão? Né? Não. Então, por isso que a gente às vezes usa a pré-bengala. Outra coisa, eu, por exemplo, por mais que eu tivesse todas essas noções, quando é que eu andei mais de bengala? Quando é que eu tive condição de utilizar a bengala com maior destreza, né? Quando eu me mudei para Cascavel. Antes, às vezes, eu viajava, eu usava, mas em Icaraíma mesmo, por mais que a minha professora trabalhou, eu não usava. Eu saía sempre com alguém ali a tiracolo, né? Eu lembro que meu pai me levava para pegar o ônibus, para ir para a escola, e depois me buscava, e era uma distância pequena, mas ele sempre fazia isso, por vários motivos. Primeiro, pela questão da proteção que eles têm, e segundo, porque eu né, não posso deixar de dizer, eu tinha vergonha, né? Colocar a bengala ali na mão e sair, e eu pensava, mas se eu tropeçar, e se eu... Né? Então, tem todo esse processo que é preciso trabalhar com a pessoa.
Então, desenvolver a pessoa a necessidade, né? Isso é uma coisa bem importante, assim, para pensar, né? Eu não estou controlando o tempo. Agora é 8h21. Então, assim, esse processo, ele é complexo, né, se a gente vai pensar, né? Mas uma das primeiras questões que eu entendo, assim, quando a gente pensa na infância, para trabalhar a OM, né, e mesmo no adulto, né, é também trabalhar essa coisa de desenvolver a autoconfiança, né, de a pessoa conseguir minimamente, por exemplo, quando a gente pensa na educação infantil, né, quantas crianças que a gente, às vezes, pega que ainda não conseguem andar de forma correta, né? Então, assim, uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade para se locomover de maneira correta, que não aprendeu a caminhar de maneira correta, a ter uma postura, né, adequada, ela vai ter dificuldade para se apropriar, né, para conseguir dar conta de se locomover com independência, né? Então, são questões que, às vezes, precisam ser trabalhadas anteriormente para que a pessoa consiga, depois, dar conta desse processo, né? Temos um caso, por exemplo, aqui em Cascavel, que a mãe, ela reclama, ela fala, mas não ensinam a minha filha a andar. Mas até o ano passado, eu me lembro que a gente saiu com a menina de Uber, e aí a gente falou, olha, a gente está voltando, está trazendo a fulana para casa. Ela precisaria descer e entrar no prédio, né? Subir, pegar o elevador e ir para casa. Tinha alguém lá para pegar ela. Então, assim, e ela já é uma menina, já era, né, de 19 anos, 18, 19 anos. Então, quer dizer, qualquer coisa que você trabalhar com ela, se ela não tiver essas outras experiências ali, se não for possibilitado para ela, e é o primeiro espaço onde ela precisa aprender a andar, a se locomover, é ali no condomínio, no prédio dela, saber subir, saber descer, né? Se ela não tiver minimamente isso, ela não vai ter autoconfiança. Pode andar com ela, pode desenvolver determinados espaços com ela, que ela vai continuar presa, né? Naquela, olha, eu não consigo. Outras questões, que daí a Patrícia vai falar um pouco mais, quando, né, na questão de estudantes que têm baixa visão e que a gente percebe a dificuldade ainda de se locomover. Por quê? Porque todo mundo quer proteger e aí a pessoa não desenvolve a necessidade de andar sozinho, né, de ter essa independência, essa autonomia. Não sei, a ideia era, né, falar um pouco sobre essas questões, talvez depois a gente pode trocar algumas figurinhas. Como o Enio disse, né, ele disse que a gente não precisaria se preocupar, pensando que vocês depois vão trabalhar com os textos, também vão refletir um pouco mais sobre isso, né, e que a ideia era um pouco socializar as nossas vivências, não apenas enquanto vivências de pessoas cegas, mas também com esse olhar, né, de professor, com esse olhar para as necessidades enquanto pedagógicas, né? E então eu deixo aqui para a Patrícia, e aí depois, qualquer coisa, a gente pode ir trocando aí figurinhas. Bom dia. Eu só, antes de começar, Lu, eu só queria que você falasse, porque assim, quando a Luzia fala dessa experiência, né, que ela teve da infância, e uma coisa que é interessante na questão da orientação e mobilidade da Luzia é a questão da sinestesia.
Ai, verdade. Você precisa falar sobre isso, porque não é uma coisa que a gente vê todo dia, né? Então, Verdade. Isso que a Patrícia falou, e aí eu até falei para ela esses dias, que a gente tem um aluno novo, que ela está trabalhando no AM, e eu estou trabalhando com as outras coisas aqui, informática e tal, né? E aí eu falei assim, Patrícia, eu estava tentando mostrar para ele esse processo da sinestesia. A gente não é uma coisa que a gente desenvolve do dia para o outro, né? Obviamente. Mas, para nós que somos cegos totais, né? Que não temos nenhum resíduozinho, a sinestesia, ela tem um significado muito grande, né? Por quê? Porque eu consigo perceber, por exemplo, e aí a gente fala, a gente ria, né? O Alfredo, quando às vezes a gente saía, né? Eu falava, ó, tem um carro. Daí ele falava assim, por favor, você pode me dizer a cor e o modelo, né? Mas por que essa coisa? Porque a gente consegue saber a forma com que o ar para, né? Naquele lugar, naquele carro, e você consegue identificar se é um carro, se é uma parede. Eu ria muito, que às vezes a gente comentava, hoje a gente quase não passa em ruas sem asfalto, mas assim, tem até determinadas ruas, espaços, por exemplo, que a água de uma chuva, a gente consegue saber se tem uma pocinha de água ali. E não é porque a gente enxerga, é essa sinestesia, é esse processo que a gente tem e que só é desenvolvido a partir dessa condição de atenção que a gente vai tendo nos espaços onde a gente está se locomovendo, né? Então, quando eu me atento ali ao espaço, eu consigo perceber, eu consigo identificar se tem um obstáculo na frente. É óbvio que não é uma distância tão grande, né? Mas eu consigo identificar, né? Até um desnível mesmo da rua, às vezes a gente consegue identificar. E isso é muito significativo, porque me dá a condição de identificar melhor quando eu chego numa esquina, me dá a condição de identificar, por exemplo, quando eu chego, se a porta do estabelecimento está aberta, onde é que ela está, se ela está na minha frente, se ela está um pouquinho à direita ou um pouquinho à esquerda, né? Agora, como é que isso é desenvolvido, né? É realmente nesse processo de quando a gente vai, porque a gente trabalha com os alunos, não é isso? Você chega lá, quando você vai trabalhar com eles na rua, né? O que você faz? Para você atravessar a rua, fazer a travessia, você precisa ouvir, né? Esse espaço aqui, você precisa... se você entrou no... Como que eu sei quando eu estou numa rua, quando eu estou... Olha, perceba o barulho dos carros, as pessoas, o barulho da loja. Essas coisas vão fazendo com que você vá desenvolvendo no sujeito essa questão da sinestesia, né? A gente nunca parou assim para fazer um estudo mais específico sobre isso, mas eu acho que a gente ainda vai precisar fazer, porque ela tem um significado muito legal. E aí, quando eu falava do estudante aqui, né, que eu falei para ela, Paty, eu tentei trabalhar com ele para ele perceber onde é que estava, porque de um lado da sala está a porta e do outro está a janela, né? E aí eu disse assim, ouça e me fale, onde é que está a porta? Aí ele mostrou para a janela, mas ele não estava de todo errado, né? E óbvio, a nossa sala ela tem vários lados e tal, né? E aí a gente vai mostrando para eles as diferenças e isso é muito legal você trabalhar, né? Perceba, ouça o barulho das coisas, né? E que isso também vai te dar maior condição, né? Na questão do desenvolvimento ali de uma locomoção mais autônoma e independente. Então, como ele falou, né, eu tenho baixa visão, congênita, né, então eu enxergo do olho direito mais ou menos 5%, devido à toxoplasmose, né.
Então, eu só fui, assim, ter contato com essa questão da educação de pessoas com deficiência visual, com pessoas com deficiência visual, quando eu chego na universidade, né? Então, o meu processo de escolarização foi também numa cidade do interior, né? Ainda um distrito, né? Próximo aqui a Cascavel. Então, assim, nunca tive nenhum tipo de apoio especializado, né? Então, era lendo o livro didático de muito perto e levando, né, não havia nenhum, naquela época, nenhum suporte, né. Fiz magistério, né, e depois passei no vestibular da UniOeste, vim para Cascavel, daí conheci Luzia, Enio, todo mundo, né. Então, para mim, chegar na universidade foi quando eu tenho contato realmente com as questões específicas da deficiência visual. Então, é aí que eu vou ter material ampliado, né, que eu vou conhecer a ACADEV, que é a Associação Cascavelense de Pessoas com Deficiência Visual, né, e me inteirar e participar desse grupo, né. Então, assim, quando a gente pensa nessa questão da orientação à mobilidade, a gente vivencia esse processo mesmo antes da gente ser professor, né, que é conviver com os colegas, acompanhar os colegas, viver no dia a dia com pessoas que usam bengala ou que se locomovem sem a utilização da visão, né. Então, e também com pessoas de baixa visão, né, que daí baixa visão, você tem pessoas aprendendo informações sobre o mundo de diferentes formas, né, com resíduo visual, melhor, pior, com uso de óculos, com uso de lupas, então bem diferente, e a gente vivencia isso mesmo antes, né, de sermos professoras, né, então isso faz muita diferença, né. Então, quando a Luzia fala, por exemplo, dessa questão da sinestesia, que ela percebeu os obstáculos, eu vi ela fazendo isso várias vezes, né, que é se desviar de um obstáculo sem a utilização da bengala, ou desviar colegas de baixa visão de obstáculos, porque a pessoa de baixa visão não tinha percebido, né, às vezes esquece a bengala no banheiro, volta sem ela, que é poder se locomover dentro do espaço da escola, do trabalho, que a gente já trabalhou em outros locais juntas, sem a utilização da bengala, porque é aprender esse todo do ambiente, assim, com os sentidos remanescentes, né? Então, isso é bem interessante, mas tudo isso é aprendido, né? Então, a questão da orientação à mobilidade é um processo que para mim é de cada um, porque cada um tem experiências de vida, teve contatos diferentes, né? Então, a gente não consegue, mesmo a gente tendo um manual de orientação à mobilidade, com as técnicas, né, de autoproteção, do guia vidente, da utilização da bengala, mesmo assim, não tem como você dizer, olha, se eu fizer dessa forma, vai dar certo para todos os meus alunos. Não vai dar certo, né, porque cada um é diferente, né, então a gente vai precisar pensar, organizar atividades e experiências para cada um desses alunos, né, então, assim, quando a gente trabalhava com formação de professores lá no CAP, daí pegando todos da região, né, e ouvindo os relatos e pensando junto, né, principalmente tendo como base daí o Vygotsky, que é a questão da reorganização psíquica e da supercompensação, que isso auxilia muito a gente compreender esse processo, né, que isso, se a gente tem essa base teórica, isso auxilia a gente compreender porque cada um é diferente, ou porque a forma como eu conduzo com o aluno não vai ser a mesma forma que eu conduzo para outro, né, então, assim, e aquilo que a Luzia falou, a gente tem coisas que funcionam, que dão certo, alunos que vão embora, que aprendem, que se desenvolvem, que vão trabalhar, que vão dar conta da sua vida, mas tem vezes que a gente não consegue, né, e isso é difícil, não é uma coisa assim que a gente consiga lidar de forma fácil, né, então, porque não depende só de nós, né, professores, depende da família, né, do contexto em que ele está, então a gente tenta lutar contra isso também, ou, né, trazer as dificuldades ou as experiências a nosso favor, mas vai depender muito, né, dessa questão da família mesmo, né, então, também, né, e da necessidade, né, acho que uma coisa que a Luzia também colocou é a necessidade. O aluno, quanto mais necessidade ele tem de andar, o querer dele também é importante, né, então, às vezes a gente tem que experienciar, ou fazer, ou conversar com a família, com a mãe, olha, ele precisa vir sozinho para a escola, ele precisa ter esses espaços para ele vir sozinho, né, então, se não tiver, às vezes a gente tem que criar, né, mas isso não é fácil, porque assim, quando a gente pensa em Cascavel, uma cidade pequena, por exemplo,
a estação central, que é o ponto de referência para pegar ônibus da nossa escola, está a 3, 4 quadras. Né? Então, para mim, se deslocar até a estação central, esperar o aluno vir trabalhando, é tranquilo, né? Não tem dificuldade. É uma cidade, né, grande, mas assim, é mais tranquilo assim, de você estar administrando, considerando que a escola também está numa região central, né? Então isso acaba facilitando essa coisa de experienciar, né? Então ele vai, a família, ou ele vai para o terminal, daí do terminal vem até a estação central, né? Às vezes ele se distrai, o motorista leva ele no outro terminal, eles têm que esperar e voltar, né? Mas a gente consegue experienciar isso, né, de forma mais tranquila, né? Então, assim, a gente sabe que não é fácil, né? É um processo, né? Então, depende de cada um. E, assim, essa coisa da atenção, da concentração, dele prestar atenção no que ele tem que fazer, né? Então, quando a Luzia fala do aluno que não sabe onde é a porta ou a janela, fazia o quê? 3, 4 meses que ele perdeu a visão. Então, ele está, assim, perdido, na minha opinião, assim, em relação ao que ele está absorvendo de informações do mundo, né? Então, quando você tem uma criança cega, alguém que tem uma deficiência visual desde pequeno, né? Se é bem trabalhado, né? Mas ele vai aprender o mundo com os sentidos remanescentes. Então, isso vai sendo desenvolvido ao longo da vida, né? Então, isso acaba facilitando, e é claro que em alguns aspectos dificulta, né? Quando você pega, por exemplo, a questão do andar de forma correta, da questão da postura, né? Então, a gente tem pessoas adultas que não conseguem correr de forma correta, corre meio estranho, ou não consegue pisar com os passos de forma correta, porque isso tem que ser ensinado, né? E isso também atrapalha um pouco na questão da orientação à mobilidade, de você ter uma postura correta, né? Então, assim, agora, quando você perde a visão quando é adulto, então você tem um outro processo, né? Você vai ter que deixar de utilizar a visão para reconhecer esse ambiente, para pegar as informações do ambiente e usar os sentidos remanescentes, né? E isso é um processo, né? E isso vai ser, assim, de cada um. Porque daí, às vezes eles ficam, fiquei 3, 4 anos em casa, não fiz nada, daqui a pouco, quero sair, né? Então, assim, outros, né, esse já está mais rápido, 3, 4 meses, e ele quer andar, né? Mas ele ainda está andando na escuridão. Aprender o mundo com sentidos ainda não é uma coisa que ele deu conta ainda, que ele tem que fazer, né? Então, assim, e daí você tem que vivenciar, ao mesmo tempo, com essa vontade da pessoa de estar retomando a vida e com um certo luto, né? Ainda de dizer, olha, por que eu fiquei cego, de tentar encontrar explicações. Então, tem tudo isso que às vezes a gente tem que estar lidando, né? E quando, assim, eles têm um resíduo visual, também dá um pouquinho de trabalho, assim, tem pessoas cegas que, a gente tem mais jovens, assim, né, que são cegos desde pequeno, que têm um resíduo visual e que não sabem usar aquele resíduo, né? É mais fácil para ele do que para uma pessoa totalmente cega, mas não é mais fácil, porque ele não olha dessa forma, não encara dessa forma, porque pegar a bengala também é um processo difícil, né? Ter que sair sozinho para ele ainda é um processo difícil. Então, às vezes a gente fica indignado, né? Olha, você tem um resíduo, você pode usar, você pode desviar da árvore. Não, né? E essa coisa de se comunicar também, né? Quanto mais tímido, mais difícil. Pode ter o resíduo melhor, mas essa coisa da timidez, assim, dificulta, porque você tem que chegar no ponto de ônibus, você tem que conversar com alguém, você tem que pedir informações, você tem que aceitar informações, você tem que lidar com essa questão da comunicação a seu favor, né? Então, a gente tem pessoas cegas que às vezes não sabem bater a bengala, mas ela vai em qualquer lugar. A gente não sabe como, por quê, de que forma, como é que deu conta, mas vai, né? Por quê? Porque conversa, pede ajuda, né? E vai embora. Mas tem pessoas que o resíduo visual auxilia, mas essa coisa de, na hora que você precisa pedir ajuda, né, é difícil. Eu sei que teve alunos que eu deixava no ponto e falava, meu filho, se vira. Como você vai pegar esse ônibus? Qual ônibus que é? Eu não sei, mas você tem que pedir ajuda para ir embora, e as pessoas nos abordam, né, enquanto pessoas com deficiência visual, quando a gente usa bengala, né, e perguntam onde você vai, o que você precisa. Às vezes, é claro, vai acontecer de uma informação ser dada de forma equivocada, mas mesmo assim, essa questão da comunicação é importante, e às vezes você tem que
experienciar, vai um dia, fica longe, não, eu estou aqui, né, mas eu vou deixar você sozinho para que alguém te aborde, então você tem que experienciar isso, mas do ponto de vista, assim, parece mais lógico, não faz sentido, né, porque é só conversar, é só dialogar, é só pedir ajuda, e para eles, às vezes, é difícil, né, então são situações diferentes, assim, e de outra forma, você vê pessoas que às vezes não... Eu tenho um aluno que ele tem um cabo de ferro de boxe, alguma coisa assim, mas ele não era de Cascavel, ele veio de outra cidade, e ele anda para todo lugar com aquele cabo de boxe. Já apresentei a bengala, já oferecemos uma bengala, ele tem a bengala, mas ele anda com aquele negócio de ferro, aliás, que não quebra, essa é a vantagem dele, né? Não quebra. Imagina como que é para a professora, né? Olha aqui, ó, eu dei a bengala, mas ele está de novo. E assim, ele é muito, na minha opinião, muito desorganizado, né? Assim, essa coisa assim de pensar, olha, quanto tempo o seu ônibus demora da sua casa até o terminal? Quanto tempo demora do terminal até... Ele não sabe, assim, me dizer, né? E como é adulto, assim, você pergunta para o adulto, e isso é uma dificuldade, eles sabem tudo, né? Então, é muito difícil, às vezes, você tirar a informação correta, né? Se a pessoa, às vezes, tem essa coisa, assim, de não querer dizer que não sabe, ou mesmo, né, na cabeça dele, ele sabe mesmo, né? Então, assim, que ideia da história de vida dele, né? Então, ele anda, né? Como? Eu não sei. Porque a desorganização é muito, na minha opinião, muito grande, né? Então, assim, é uma dificuldade que eu vejo, assim, que todo um processo muito mais difícil de que com outros alunos. Então, ele tem sido, assim, para mim, o mais desafiante no momento é essa coisa. Como se eu tivesse que organizar um pouco ele, né? Como se ele tivesse que se preocupar com isso, né? Com o tempo, né? Com não só pedir informação, mas quanto tempo que leva, ele só espera que o outro dê a resposta, né? Ele não para ele também pensar sobre o processo, que é essa coisa também de organizar o percurso, né? Onde estou, para onde quero ir, como faço para chegar lá. Ele vai. E às vezes pode acontecer dele se perder, porque o endereço, às vezes ele foi, acho que num encontro mensal da Cadev, e ele achou que todo mundo sabia onde era a Cadev. Então ele falou que era na Carlos Gomes. Então ele foi parar, sei lá, quase lá perto da Unioeste, que é longe, né? É na Carlos Gomes, assim, mas a Cadev fica no começo da Carlos Gomes. Ele foi parar lá no final da Carlos Gomes, porque ele achou que todo mundo sabia onde era a Cadev, né? Então ele não pensou nesse, né, não organizou o trajeto dele para saber o endereço, saber um ponto de referência, quantas quadras, né, ele teria que andar, porque assim, você tem que ter, mesmo com um guia vidente, saber o nome de rua, né, saber as distâncias, porque às vezes a pessoa pode te levar para um lugar ou te dar uma informação equivocada, e você não percebe isso porque você não tem essas informações, né, então não é um processo solto, né? Ele tem que ser realmente planejado. E a pessoa cega tem que planejar esse processo, né? Se preocupar com isso, né? Não só depender do outro. E às vezes eles não se preocupam, né? Então é uma coisa que também tem que ser ensinado, trabalhado, né? Com eles essa importância do planejar, né? E essa coisa assim talvez assim, do conviver no coletivo, que é uma coisa que a gente tem visto mais esse ano, assim, conseguido trabalhar, porque a gente está com menos professores e muito mais alunos, né? Então, eu estou com 14 alunos, 14, 15, a Luzia 9, 10, e assim, e é difícil, às vezes você tem que trabalhar eles 2 alunos ao mesmo tempo. Para nós isso é difícil, assim, porque na orientação à mobilidade você precisa de tempo, né? Então, uma aula não dá para trabalhar orientação à mobilidade, 2 aulas às vezes não dá, você precisa, às vezes, concentrar esses alunos, né, no mesmo horário para poder trabalhar com eles essa questão da orientação à mobilidade. Mas, assim, isso ajuda, né, que é a troca de experiências, que é o dialogar, que é saber como é que foi com o outro, né, para eles também se sentirem que são capazes de poder fazer e de formas diferentes, né. E a associação também ajuda nisso, né, a Cadev também ajuda, né, então eles querem aprender aí na associação, querem ir no encontro mensal, ou criam vínculos de amizade, então isso também acaba facilitando. É claro que, assim, a gente está pensando num espaço que a gente, né,
acessar o ponto de ônibus é o mesmo caminho, né? Os terminais são 4 opções, mas a maioria está no leste, nordeste, oeste, né? Então acaba facilitando, mas a gente sabe que numa cidade maior isso acaba se complexificando, né? E não é um processo fácil. E às vezes tem que ir mesmo na casa do aluno, né? Vai na casa, trabalha o quarteirão, trabalha a quadra, às vezes eles mudam de endereço. Eu estava com uma aluna, mudou de endereço, eu não consigo achar a minha casa, eu não tenho ponto de referência. Vamos lá na casa da aluna para ver o ponto de referência. Tinha um ponto de referência. Então, assim, mas ela estava, tipo, há 2 meses sem sair de casa, porque ela disse que não tinha um ponto de referência, né? E isso, às vezes, assim, me preocupa na questão da orientação à mobilidade, é que, assim, não é só andar de bengala, né? Então, assim, ela mudou de endereço, ela sabe usar bengala, e ela já veio aqui na escola depois que ela mudou de endereço. Mas, assim, não, é a capacidade também de você dar conta de espaços que você nunca foi também, né? A orientação à mobilidade, de você também perceber formas de se orientar, isso para mim é o mais difícil, né? Então, eu tenho alunos que vêm da casa, da escola, volta para casa, beleza, né? Mora com a família, tudo, mas e ir no mercado, né? E dar conta dos estudos, e dar conta, e às vezes a gente não consegue, às vezes, sair, né, disso, né, dessa possibilidade só de fazer um percurso, né? Então, isso também é preocupante, porque para quem, por exemplo, tem que dar conta, trabalhar, essas coisas, às vezes eles têm só o BPC, não estão ainda pensando no que vão estudar, ainda é muito, parece muito pouco, né, só saber fazer um percurso, né, só saber vir para a escola ou para a faculdade. Para a gente precisaria saber mais, né, que essa coisa de dar conta da vida, né, precisar ir no mercado, precisar ir numa loja, precisar ir na farmácia, estar em espaços que nunca foi, dar conta de se locomover nesse espaço, porque a gente tem várias pessoas com deficiência visual em Cascavel que fazem isso, de vez em quando caem no buraco, acontece, né, mas andam Cascavel e se viram, né, nunca foram, mas conseguem organizar e planejar a saída nesse local novo, né? Então, é uma coisa ainda um desafio, assim, porque não depende só desse processo que a gente pode propiciar, mas também da família, da organização da própria vida, né? Então, E, assim, quando eles também estão muito acostumados a ser guiados, né? E a gente já tive alunas assim, que era também, acho que um pouco o caso da nossa aluninha lá de 20 anos, 19, 20 anos, né? Eles estão com a concentração e atenção totalmente fora, né, dessa questão de poder se locomover com independência. Então, sempre esperam do outro, né? Andam, usam bengala, saem com as pessoas, beleza, mas para dar conta de fazer isso sozinho, eles não, ainda tem que ser aprendido um pouco isso, né, que é a concentração, a atenção, noção de direita, de esquerda, aquela coisa, né, onde eu estou, né, para onde quero ir, essa questão do planejamento. Então, eu já tive alunos que não, infelizmente, eu não, e até porque depois desistem, né, na medida que não avançam também, né, que passam lá de 10, 20, 30 anos, dependendo do marido, não, agora eu quero andar sozinho. Mas ainda falta isso, né, essa coisa de você planejar o seu percurso, de perceber que não é do outro que você espera as informações, mas de você mesmo. Então, é um processo que tem que ser aprendido, né, e é difícil. Achei muito mais difícil, assim, do que você pegar um jovem e trabalhar, né, porque é outra perspectiva, né, então essa coisa do hábito, né, de estar acostumado, de não ter essa preocupação de estar sozinho, né, e a sua atenção, sua concentração, a sua sinestesia, tudo está voltado para aquela dependência, né, não para apreender o mundo, né, e isso precisa ser aprendido e leva mais tempo, né, daí depende de muita força de vontade mesmo, né, de querer fazer isso, ou de uma necessidade grande, e assim, e às vezes a pessoa, às vezes, não tem toda essa construção, organização, mas anda, né, então a gente tem situações muito, muito diferentes, assim, para pensar, para analisar, para se frustrar também, mas também para ficar feliz, né, de dizer, olha, não andava, não saía de casa, ficava só com a mãe, e de repente, né, vai embora, né.
mas é um processo, né? A gente não tem receita pronta. É a gente aprendendo mesmo com eles e estudando também, né? Eu acho que essa coisa de se preocupar com isso, de trocar experiências, né? De ver, ouvir os próprios colegas com deficiência visual, acho que auxilia bastante. Vocês me ouvem? Sim. Bom, agradecer a vocês duas nessa primeira rodada, mas eu queria que vocês esclarecessem para a gente onde vocês trabalham, porque vocês estão com uma sala de recurso aí em Cascavel, até onde eu sei, mas ela é uma sala de recurso, não sei hoje como é que está, na verdade é uma sala de recurso, uma quantidade de professores e estudantes maiores do que muitos CAIEVs que a gente tem por aí. Então, assim, situa um pouco para todos nós aqui, de onde vocês trabalham de vocês. Tem duas questões que era para eu ter colocado no início, eu também não coloquei, mas queria a opinião de vocês também, que depois a gente também vai se ocupar dessa discussão, na verdade, que é as impressões de vocês sobre essa questão de bengala, tamanho de bengala, porque há uma falsa polêmica por aí também sobre essa coisa de tamanho de bengala, essa coisa de bengala inteligente, né, esses recursos inteligentes. Agora o Paraná, inclusive, abriu aí um concurso para desenvolvimento de bengala inteligente, essas coisas assim. Queria um pouco a opinião de vocês sobre isso e fazer um informe que eu esqueci de dar no início. A Luzia também participa da Comissão Nacional do Braille, né? Teve naquele encontro no Rio de Janeiro lá também, desenvolvido pelo Benjamin Constant. Mas situa para a gente, né, Caia, o sala de recursos, quantos estudantes, quais são, assim, a maior alfabetização que é um adulto, crianças, enfim, dá uma situada nisso, e a questão das bengalas aí, assim, brevemente, para a gente poder também entender como é que essa discussão está circulando por aí. Bom, então, assim, primeiro, a gente tá no Colégio Eleodoro Ébano Pereira, que foi implementado, foi a primeira escola, né, que implementou o Centro de Atendimento Especializado, na época os CAIDVs, na década de 80, né, então é a primeira escola. Agora eu tive a oportunidade, inclusive, de estudar alguns materiais que a gente tinha lá no Neoeste sobre os estudos adicionais, né? Eu não sei se tem alguém ainda aí dos estudos adicionais de vocês. Tem. Ah, que legal! Isso é ótimo. Somos em 5. É? A Rose, eu, a Pri, a Ida e a Jo. Nossa, que legal! Muito bom. Somos jovens. Sim. E aí, gente, aqui nós temos a possibilidade, desde então, né, foi um colégio que sempre tiveram vários padrões de professores. E a gente meio que, tipo, quando a gente percebe que o aluno tem mais que uma demanda para atendimento, a gente consegue, em alguns momentos, agora é um pouco mais difícil, né, Patrícia? Porque a gente teve uma redução grande de profissionais, a gente vem tendo, aos pouquinhos eles vão reduzindo, né? Nós tínhamos, num primeiro momento, 12 padrões de professores aqui. Depois a gente passou para 10, agora nós já estamos com 7, né? Então, infelizmente, isso dificulta um pouquinho o trabalho, né? Mas, mesmo assim, às vezes a gente ainda consegue intercalar, um atender alguma demanda maior do aluno, o outro atender outra, né? Mas a gente já sente esse desafio, né? Então, a gente sempre trabalhou muito em parceria, né? Então, essa característica é bem importante, e é uma escola de referência realmente na área da deficiência visual, né? Enio, com relação a essas duas demandas, talvez a Patrícia também fale um pouquinho, veja bem, existe sim essa coisa, né? Você colocou ali como polêmica, né?
assim, com o trabalho que a gente desenvolve aqui no PDV, as experiências que a gente tem na sala de curso, né, e as experiências que a gente vem tendo, tem sim um significado quando eu consigo utilizar a bengala numa altura necessária para o estudante. Tá? Então, assim, o que a gente tem observado hoje? Muitas empresas fazendo bengala PMG. Isso tem sido para nós um desafio, né? É preferível, sim, quando a gente consegue trabalhar com o estudante com uma bengala que seja, obviamente, assim, a gente tem a questão ali da medida, né, do osso externo, né? Mas às vezes um pouquinho maior, um pouquinho menor, quando né, é tranquilo. Mas às vezes é muito significativo. A gente tem aluno aqui com quase 2 metros e que a gente está com dificuldade. A Patrícia pode falar mais, né? Então, isso assim, não é uma polêmica sem sentido, entende? Eu, particularmente, assim, pelo nosso trabalho, pelo que a gente percebe, né, e eu não estou falando enquanto Luzia, estou falando, né, enquanto um contexto mais geral. Agora, essa questão da bengala inteligente, olha, é difícil para a gente falar, porque a gente não conhece, a gente não sabe, mas, assim, não vejo essa necessidade. Por quê? Na hora que você falou isso, eu fiz uma comparação, porque a gente teve... uma vez eu tive uma palestra sobre a história do cão-guia, e eu achava que o estudante que tinha um cão-guia, que ele não precisava dominar a bengala, né? Ter maior destreza com a orientação e mobilidade utilizando a bengala. E pelo contrário, né? Se o estudante não tiver destreza com a bengala, não utilizar bem a bengala, né? Não ter uma boa orientação e mobilidade, ele não consegue o cão-guia. A gente teve a experiência disso aqui em Foz do Iguaçu, inclusive, né? Com um estudante de Foz do Iguaçu. Então, assim, isso é interessante a gente pensar, né? E isso significa o quê? Tudo isso que a Patrícia ponderou anteriormente, né? A questão da destreza, a questão de se locomover, de compreender o espaço, de ter noção de onde eu estou, de onde eu quero ir, de conseguir planejar o percurso, né? Então, essas coisas são muito significativas. Então, não adianta eu ter uma bengala com GPS e o GPS dizer para mim, vire à esquerda e eu virar à direita, né? A mesma coisa, por exemplo, a utilização, que é também orientação e mobilidade, né? A utilização das linhas guias, né? Das linhas do piso tátil, né? Eu posso fazer um monte de piso tátil, colocar o direcional, colocar o de... Tem mais um, alerta. São 3, né? O piso de alerta. Se a pessoa não tiver a atenção direcionada e conseguir fazer isso, né? E compreender quando que modifica, não vai adiantar ela naquele espaço. É acessível, mas ela não vai dar conta de fazer, né? Então, tem muito isso, assim. É claro, o GPS pode me mostrar para onde eu posso ir, pode dizer quantas quadras, pode dizer a distância, mas se eu não tiver essas compreensões, eu vou ter a mesma dificuldade, né? E também aí tem a questão lá da vibração, né? Daí eu não sei, não sei como é que seria isso. Não sei se eu quero andar com o negócio vibrando, né? Então, enfim. Não sei se eu posso responder.
Ai, meu Deus. Pode. É que ela está fechada. Não, Fala tá aí, bem. fala. Pode falar. Não, Patrícia, quer falar alguma coisa? falei, fala, Paty. Não, acho que é isso que a Luzia colocou, né? Sobre a questão da altura da bengala, eu acho que a gente tem que levar em consideração a questão do braço, né? Porque a gente sabe que é um exercício repetitivo, né? E eu acho que a altura da bengala correta tem a ver também com essa posição. E daí teria que. Eu acho que sempre é melhor um pouco mais alta do que baixa, porque você tem que ficar com o braço lá estendido, assim, né? Mas isso. Tá tão difícil conseguir bengala que eu não sei se a gente está, às vezes, podendo escolher, né? Mas, assim, é uma coisa que tem que se preocupar, né? Porque, e a questão da capacidade de proteger também de ombro a ombro, né? Tem tudo isso, tem a ver com o tamanho da bengala. Então, tem que pensar bem sobre isso, né? Acho que é importante, e a gente acostuma, né, com a ideia, né, de que é no osso externo, que a gente nem questiona, né? Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que os Estados Unidos bate sei lá, em outro mais perto do rosto, do pescoço, mas isso eu também nunca estudei sobre isso em outros países, então teria que... E essa questão, o mais difícil da bengala é o acesso, né? Sendo ela inteligente, não inteligente, vermelha, amarela, cor-de-rosa, verde, o nosso desafio é o acesso, né? Da mesma forma que as tecnologias, elas são excelentes, ótimas, avançadas, mas quem tem acesso? Né? Então, esse é o nosso problema, né? O acesso à bengala, não é uma coisa que você pode encontrar em qualquer lugar e tem dinheiro, às vezes, para comprar. Né? Então... Pessoal, antes da gente liberar as meninas, porque elas têm, segundo o que a Lúcia falou, eles têm um horário lá também, negociaram com a direção. Né? Eu respondo uma coisa, quantos estudantes vocês têm hoje aí no pé de horas? Eu acho que está em torno de 100, 100 estudantes. Cento e poucos, né? Uhum. Tá. Quem quer fazer, vamos abrir uma rodada breve aqui de algo ali, alguma dúvida? Quero perguntar, bom dia, meninas, aqui é a professora Ana Paula falando. Patrícia, você usa bengala? Não uso bengala. Tá, só isso que eu queria saber. Viu, Patrícia? Porque eu tenho baixa visão e eu comecei a usar bengala agora, mas eu enxergo dos dois olhos. Mais ou menos o que você enxerga, mais dos dois. Uhum. E eu comecei a usar agora, então eu enxergo mais que você. Sabe, mas olha, veja. Desculpa, Ana Paula, você terminou? Não, é que eu ia falar que, né, não, por curiosidade, porque assim, meu marido, ele é cego também. Uhum. E aí ele fala assim, nossa, Ana Paula, você é uma hipócrita, você está dando aula de orientação à mobilidade e ensinando as pessoas e você não usa, né, sendo que você está precisando, porque é mais seguro e tal. Eu falei, cara, pior que é mesmo. E aí, agora eu comecei a usar, faz um mês agora que eu estou usando. Porque o Júlio não botou a contradição, você... Exato. Porque assim, veja. Pegou pesado. E o exemplo do Júnior é importante, porque o Júnior era baixa visão. Sim, também não usava, Também e daí começou a ter que não usar isso. E aprendemos mais vendo os colegas. Não teve aula, né? Como ele já estudava aqui desde pequeno, vendo os colegas, quando ele precisou, ele já... Na primeira batida de cara no poste, ele pegou a bengala. Ele tinha um bom resíduo visual quando foi adolescente, né? Sim. Eu queria fazer uma colocação também. A Patrícia está me ouvindo? Patrícia Lucia? Sim. Tá, é o Lucas Cadmiel falando. Quando vocês abordaram sobre a questão do sentido sinestésico, você está se relacionando à percepção auditiva, né? E que tem até alguns autores que eu já li, por exemplo, Daniel Kish, ele fala que isso chama ecolocalização, né? Quando você percebe profundidade, altura, distância através de tons, né? Quando você se aproxima de alguma coisa, ele fecha o eco, abre o eco e coisa do tipo, né? Que eu vi até um tempo atrás, Patrícia, professores e outros instituições trabalhando com jogos 3D, até para fazer assim, uma aferição se o estudante que está em processo de aprendizagem dessa mobilidade, se ele escuta dos dois ouvidos de forma uniforme, né, igual, enfim.
Porque, às vezes, você trabalhando com um jogo 3D, você consegue perceber se ele escuta mais do esquerdo, mais do direito, e aí você faz o encaminhamento médico, né? Ou qualquer coisa que for necessário, né? Então, sobre a questão sinestésica é isso. A questão do tamanho da bengala, tá? A Patrícia já me conhece bem, né? Já estive lá na Cascavel, ela viu também que a minha bengala é um pouquinho maior, né? Né? E no caso do Luca é importante esclarecer que não é a bengala que é grande, é ele que não é. Pode ser que eu seja, né, tamanho P, mas assim, deixa eu pegar as coisas de lado. A questão do tamanho da bengala, também outra coisa. Isso eu só fui ler depois que eu já tinha aprendido a andar de bengala. É importante enfatizar isso, porque eu não fiz essa alteração de tamanho de bengala, por exemplo, no meu uso pessoal, é importante dizer isso, depois que eu comecei a ler. Não. Foi o contrário, eu aprendi a andar de bengala e com o tempo eu fui aumentando o tamanho de bengala. Quando eu fui obrigado a estudar, a ler sobre o conteúdo de bengala para poder ministrar aula, porque uma coisa é o que eu uso, agora o que eu vim cruzar para os outros, como é que fica? Aí o que eu aprendi? Até naquele documento que tem da Laramar, que eu acho que é o mais comum que nós temos aqui no Brasil, Caminhando Juntos, lá não fala especificamente de tamanho de bengala, mas lá nas perguntas e respostas, tem lá, qual é o tamanho de bengala? Aí ele começa assim, o tamanho da bengala inicialmente, ele não coloca um tamanho exato, né? Ele fala assim, inicialmente, o tamanho começa no externo. Mas por que ele não especifica ali o tamanho que deve ser do tamanho do externo, né? Porque também depende das passadas da pessoa cega, né? Então, quer dizer, tem cego que vai dar bem mais lento, tem cego que vai dar um pouco mais rápido. E se o cego anda um pouco mais lento, a bengala do tamanho externo vai dar conta? Não vai, porque ele está andando muito rápido, ele precisa de um tempo maior para se proteger numa questão de buraco, uma questão de poste. Inclusive, eu vou usar aqui, vocês podem também corrigir, no português, que é neoplanismo, se eu não me engano, quando eu estou descendo uma descida, o que acontece? A tendência do corpo humano é o quê? Se inclinar um pouco mais para trás e o chão, evidentemente, que fica um pouco mais longe de você. Se a sua bengala é curta, do tamanho do externo, ora, o teu passo diminuiu, porque no chão plano, ele já tem um tamanho, uma distância ali considerável do teu corpo, de distância. Se você está descendo uma descida e o chão fica mais longe, ele vai encurtar, porque você vai compensar também, inclinando seu corpo mais para trás. E que você está descendo uma descida numa velocidade que você anda normalmente, você vai cair dentro do buraco, você vai bater no poste. E aí, para finalizar esse raciocínio, o ano passado eu viajei para o Irati, um lugar que eu nunca tinha ido na minha vida, mas eu precisava ir para lá para resolver coisas de saúde. E eu estava indo do hotel até o restaurante que me indicaram lá próximo. Como eu não conhecia a região, fui a pé. Falei, vou caminhar a pé, porque eu não tenho medo de caminhar a pé. Eu sei andar, eu sei caminhar, enfim, né? Já tinha feito outras viagens sozinho. No meio do caminho, eu encontrei um rio. Não tinha um parapeito. Se a minha bengala não fosse direitinho, porque eu estava numa avenida que era bastante barulhenta, certo? Né? Os carros do meu lado esquerdo, e tinha um rio sem o parapeito. Se minha bengala fosse menor, certamente eu tinha caído. Eu ando sim um pouquinho rápido, mas é porque aí eu vou parar por aqui, mas aí a gente entraria na questão que até a Luzia abordou, na questão assim, da noção espacial. Você tem noção espacial, que aliás a gente trabalha o conceito espacial com a pessoa cega, de apalpar e etc. Ele vai conseguir andar em lugares que ele não conhece, inclusive conhece a Patrícia, já mencionou ali do rapaz que foi parar lá não sei aonde, mas certamente ele chegou no ponto onde ele precisava, não chegou, Patrícia? Né? Enfim, mas igual você ajuda, mas enfim, é a noção espacial. Então era só isso que eu queria colocar. Eu só preciso esclarecer, Carlos e Luca, uma questão que ela não é, assim, ela é conceitual e eu preciso até porque depois a gente vai continuar nessa discussão que é a questão do sinestésico. Quero entender se sinestésico tem a ver com audição ou se sinestésico tem a ver com o que o conceito explicita que é de sinestésico. Só para deixar isso claro.
Ao meu ver, não dá para confundir audição com sinestesia, nem cheiro com sinestesia ou com audição. Então, Gente, eu entendi que a sinestésico é pele. Como é que você percebe, por exemplo, você está você está andando numa determinada na calçada e você percebe que você passou num ambiente que o fluxo de ar mudou e aquilo muda a percepção sensorial. É que o ouvido faz parte da percepção sensorial, mas não é só o ouvido. Não é só é sensorial, mas a questão é o sinestésico, é a mesma coisa? não, porque, acho que o Lucas colocou uma questão, e aí a gente ficou aqui, eu fiquei pensando, porque a gente ri, e eu sempre falo assim, que eu vejo com a testa. Então, assim, é mais do que o ouvido, não é o ouvido apenas, né? É como se, tipo, o ar para ali na minha frente, e eu vejo assim, eu sinto isso mais na testa. Então, essa coisa, é óbvio que, como a colega falou, não, né, o ouvido faz parte, mas é mais do que o ouvido, né? É o sentir, né? Você estar do lado de alguma coisa, ou, por exemplo, aqui, eu estou na frente da tela, então eu consigo perceber que a tela está ali na frente. Eu não sei dizer, eu não ouvi se eu conseguia da mesma maneira, mas não é só o ouvir. Até porque, por exemplo, eu não ando com a cabeça virada para o lado, e não é o ouvido. Né? Claro, o ouvido ele vai me dar outras informações, né? O barulho do carro, essas coisas. Mas a sinestesia, ela é mais do que isso, né? Ela é o que eu percebo ali, né, na minha frente, através posso dizer mesmo que é pele, né? Ela tem a ver também com, por exemplo, o que eu sinto de cheiro no espaço. Então, ele é um contexto maior. A professora Gisele, eu queria saber qual foi a foco da pesquisa de vocês no doutorado, porque eu entrei agora no mestrado e estou fazendo específico de orientação e mobilidade. O foco é a pesquisa, assim, um protocolo, uma escala de avaliação inicial. Eu só achei esse protocolo de avaliação lá na Austrália, mais especificamente em Melbourne, com a Lil Deverell, se vocês conhecem, essa linha de pesquisa da Patrícia, que falou em orientação e mobilidade. Então, meu foco já foi aí, quando você falou. Então, a nossa pesquisa não é sobre orientação e mobilidade. Eu sou da linha de política educacional, trabalhar atendimento educacional especializado em escolas de tempo integral, né? Então, não é sobre orientação e mobilidade. Mas esses manuais de avaliação, o MEC tem, né, um manual que ele tem, até a gente não falou sobre essa questão da avaliação, né? Porque, assim, tem um processo, claro, de você conhecer o aluno antes, né, de poder avaliar o que ele sabe, né, mesmo a questão do resíduo visual, isso realmente precisa ser feito, né, que é conhecer o estudante, mesmo essa coisa se ele conhece direito, esquerda, cima, baixo, tem todo, daí vai depender se é criança, cega, se é o adulto, né, então isso, o processo de avaliação, ele é importante, né, conhecer o estudante, saber quais conceitos ele já possui, qual o resíduo visual. Então, isso faz parte do processo. E, às vezes, você vai trabalhando e vai descobrindo, né? Porque o problema, principalmente com o adulto, né? O problema é ele tem, às vezes, dificuldade de dizer o que ele sabe, o que ele já conhece, ou ele diz que sabe, não sabe. Então, é mais confuso. Às vezes, no processo, você vai percebendo, né, a dificuldade ou a facilidade dele e vai trabalhando com isso, né? Mas é interessante essa discussão, eu acho que é importante a sua pesquisa. É importante até você socializar esses protocolos, porque... Bom, cada vez mais, né, a gente vai... Eu, particularmente, não conheço.
porém aqui nessa discussão. O protocolo, depois a gente vai voltar e fazer essa discussão, não só com a Gi, como com todo mundo. Eu acho que, aí eu vou olhar para o Bigode, eu acho que a questão não é o protocolo, é como é que você utiliza o protocolo. Se você fica cego ao protocolo também, às vezes o protocolo vai te dar algumas preferências, assim, de determinados procedimentos e tal. Mas a questão é como é que você flexibiliza um protocolo a partir da compreensão de quem é aquela pessoa, né? É aquilo que o Bigode disse, né? Que mais importante do que entender o que tem no olho é entender quem tem no olho, né? Nesse sentido, de tirar o foco da deficiência, do defeito, como diz o Bigode, ou tirar do olho e entender o sujeito em toda a sua complexidade humana, né? As múltiplas dimensões com as quais ele lida com isso. Então, se eu pego o protocolo, pode ser importante, mas sem dúvida disso. Mas, dependendo de quem usa o protocolo e como usa o protocolo, você, às vezes, pode cometer, né? Mas eu acho que é uma discussão interessante. E como a Luzia lembrou, a gente está cada vez mais avançando para uma sociedade dos protocolos, né? E daí não é... Isso vem muito da área clínica também, é importante deixar isso claro, que o primeiro campo do conhecimento que foi estabelecendo protocolos é o campo da medicina, e não é por outra razão que a medicina, até hoje, ela ocupa um espaço determinante na educação, né? Então, é importante ter clareza disso. É importante ter clareza que os protocolos foram os instrumentos, digamos assim, utilizados para fazer, inclusive, diagnósticos equivocados sobre a própria pessoa com deficiência. Então, é uma discussão que a Gi traz com razão, com preocupação, né, por conta da pesquisa dela, mas eu particularmente, acho que a gente precisa relativizar essa discussão dos protocolos, porque é mais importante do que entender o que tem o olho e quem tem o olho, né, nesse sentido mais amplo do termo. Meninas, vocês precisam me trabalhar, né? A gente precisa, mas assim, acho que essa questão que você coloca, eu substituiria, né, o protocolo pela avaliação funcional. Eu acho que a avaliação funcional, ela, se bem feita, é óbvio que não é essa, e aí eu não sei se eu posso falar, mas vou falar, né? Não é essa avaliação, não é esse documento que a gente tem usado no Estado. Ele não, infelizmente, ele acabou se restringindo muito, né? Ele não é mais aquele documento que a gente usava anteriormente, assim, que era muito legal, por quê? Porque você conseguia inserir o sujeito naquele, né? Compreender aquele sujeito, as necessidades, as demandas, a partir de uma avaliação bem realizada, né, com um instrumento que realmente, com atividades, com ações, né, que realmente condizessem com aquele instrumento, ele é bem importante para nós. Eu falo assim que a avaliação funcional, e aí assim, a avaliação funcional, a gente fala avaliação funcional da visão, mas não da visão, do sujeito, né? Quem é ele, o que ele domina, o que ele não domina. Isso dá realmente uma base e contribui para a elaboração do planejamento, né? Isso é legal. Então, assim, é mais do que só um protocolo. O protocolo é perceber, é olhar para aquele sujeito e ver se ele cabe ali, né? Será que ele cabe nessa ação ou ele não cabe? Onde é que ele não está ajustado? Mas não é ajustar o sujeito ao protocolo, é o inverso, né? É você compreender esse sujeito na sua individualidade, na sua totalidade, com as condições que ele traz para a gente. Então, eu já gostaria de agradecer,
pedir desculpas, porque a gente não pode ficar mais, né? E dizer que, para mim, é muito significativo esses momentos, né? Porque a gente aprende, porque a gente socializa, e talvez a gente tenha realmente que estabelecer mais momentos como esses. Muito obrigada mesmo, gente, foi bem legal. Inclusive, pessoalmente, né, Luzia? Aqui em Curitiba. Ai, meu Deus, verdade. E a Alice também. Não, ainda vou dizer lá para a Ana que não é hipocrisia a gente ter uma aula de orientação à mobilidade e não usar bengala. Ah, eu queria falar sobre isso, desculpa, eu esqueci. Porque eu fiz eu. Finalizar, eu falo. É mais uma questão de necessidade, né? Eu já usei, por exemplo, à noite, quando eu comecei a estudar à noite, de tempo, né, de horário, usei uma semana, 2, daqui a pouco eu já me familiarizei com aquele ambiente, foi embora. Então, assim, é claro, evita-nos alguns problemas que a gente se mete, né, por ter baixa visão, né? Evita, eu acho que essa questão da identificação, né, das pessoas perceberem que você tem uma deficiência visual, mas, assim, é de cada um, né? Eu acho que é de cada um, eu ainda não... Quando eu viajo também, às vezes eu uso para essa questão de identificação mesmo, mas para o dia a dia, realmente, eu não sinto essa necessidade. E se eu não enxergar um pouquinho, como é que eu vou implicar com o aluno que ele não está andando certo, que ele abaixou a cabeça, que ele não fez postura? Então, eu preciso do resíduo também. Então, mas obrigada, gente, pela conversa, pelo diálogo, foi bem bacana. A gente ficou pensando. Não, é que assim, em outra a gente não trabalhou muito aqui, mas estudante com baixa visão também precisa de orientação e mobilidade. Às vezes não é para usar bengala, né? Mas também precisa, para conseguir identificar alguns aspectos numa placa, para se locomover com autonomia, para saber o que ele dá conta, o que ele não dá, para saber, inclusive, os momentos em que ele precisa ou não usar a bengala, como a Patrícia colocou, né? Então, isso é legal. Bom, agradecer mais uma vez vocês, brigadão. Vamos trabalhar agora, senão eu devo chegar, né? E nós vamos continuar com a nossa discussão por aqui. Obrigado. Obrigada, gente. Valeu.